Oi pessoal, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao nosso curso de inglês instrumental. E hoje nós vamos ter a nossa primeira teleaula. Sintam-se todos bastante à vontade, espero que vocês aproveitem e gostem dos conteúdos, das atividades que nós vamos estar passando para vocês. O meu nome é Elisângela Schwint e eu vou estar ministrando essas aulas para vocês de inglês instrumental. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha formação para que vocês pudessem me conhecer melhor. Bem, a minha graduação é em letras em inglês e tenho uma especialização em psicopedagogia. Sou aluna do mestrado em letras da Universidade Federal de Rondônia e a minha experiência profissional tem sido como professora em escolas particulares e cursos livres de idioma, agora como professora no Instituto Federal de Rondônia. Bem, gente, o curso de inglês instrumental que vocês vão ter acesso agora, ele traz algumas especificações bem interessantes e eu gostaria que vocês pudessem entender um pouco quais os nossos objetivos, que conteúdos nós vamos estudar. Então, prestem atenção nos slides que vocês vão poder entender um pouco como é que funciona esse curso. Bem, primeiro, nós vamos ter 3 módulos. Módulo 1, nós vamos trabalhar com compreensão geral e algumas técnicas, algumas estratégias de leitura, que é scanning e skimming. Vamos também trabalhar com cognatos e predição. No módulo 2, nós vamos trabalhar um pouco com a gramática. Então, vamos ver pronomes, o conhecido verbo to be, presente e passado simples e afixos. No último módulo, o módulo 3, nós vamos estudar diferentes tipos de texto em língua inglesa. Vamos trabalhar com identificação do quê? Da ideia central de textos e também aprendermos a analisar a argumentação em textos de língua inglesa. O objetivo geral do nosso curso é adquirir conhecimentos básicos em língua inglesa, de forma a desenvolver um cabedal linguístico suficiente para a compreensão de textos em inglês. Bem, a gente hoje vai trabalhar 3 pontos que são de suma importância para que vocês possam compreender o que nós queremos com vocês durante esse curso. Primeiro, nós vamos dar uma olhadinha então na nossa agenda da aula. Vamos hoje saber o que é esse inglês instrumental, entender um pouco mais o que é esse curso. Depois vamos trabalhar com a compreensão geral de textos em inglês e vamos trabalhar com diferentes tipos de textos em língua inglesa. Bem, começando falando um pouquinho sobre o que é inglês instrumental. O inglês instrumental ele tem como objetivo capacitar o aluno num período curto a quê? A ler e compreender o essencial em textos em língua inglesa. Essa abordagem não inclui o estudo da língua falada. É somente a língua escrita, já que o objetivo é preparar para a habilidade de leitura. Então, pessoal, a ideia é que o inglês instrumental tenha como foco o estudo do texto. Essa disciplina, o inglês instrumental, ele surgiu principalmente no mundo acadêmico. Por quê? Dentro das universidades, os alunos precisam ter acesso a muitos materiais em língua inglesa, porque não é possível esperar a tradução de certos livros, de artigos, porque a informação ela é muito rápida. Então é preciso ler essas informações ainda na língua original. E a maioria dos textos técnicos, artigos científicos estão em língua inglesa. Então surgiu a necessidade de ter um curso, de ter uma disciplina onde se pudesse trabalhar essa questão da leitura de textos em língua estrangeira. Foi aí que surgiu o inglês instrumental. Como vocês viram no slide que eu li para vocês, o objetivo não é você aprender a falar ou compreender o que falam com vocês em inglês, mas vocês vão adquirir habilidades e técnicas para, ao se depararem com um texto em língua estrangeira, no caso o inglês, vocês conseguirem compreender o sentido geral do texto, mesmo sem terem uma profundidade, um conhecimento profundo da língua. Ok? Então vamos continuar, vamos dar uma olhada no que o nosso próximo slide diz.
Bem, General Comprehension, o que é isso? É a ideia geral. Então, a ideia geral de um texto, ela é obtida o quê? Com o emprego de técnicas, ok? Que técnicas são essas? Primeiro a gente começa o quê? Selecionando-se criteriosamente o quê? Algumas palavras, termos e expressões. O que vai acontecer? Nós podemos chegar ao quê? A ideia geral do texto, certo? Nós vamos ver um trecho abaixo e tentar, através desse trecho, desse parágrafo, ter a compreensão geral. Então, nesse trecho, nós temos algumas palavras que já estão em negritos, que são algumas palavras que nós chamamos de cognatas, porque parecem com palavras do português e têm o mesmo significado. Então, nós temos aí, distance education takes place when a teacher and students are separated. Então, nós temos aqui, students and separated by physical distance and technology, mais uma palavra que parece com o português. Voice, video and data, often in concert with face-to-face communication. Is used, uma palavra também parecida com o português, is used to bridge the instructional gap. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas palavras que dentro do estudo de inglês instrumental nós chamamos de cognatas. São palavras que se parecem com as palavras da língua portuguesa e têm o mesmo significado que as palavras em português. Através dessas palavras, nós podemos ter uma compreensão geral do texto. Então, sobre o que o texto fala. Vamos dar uma olhada na lista dessas palavras. Então, nós temos aqui distance education, educação à distância. Students, estudantes e alunos. Separated, separado. Physical distance, distância física. Technology, tecnologia. Voice, video, data, voz, vídeo e dados. Atenção que a palavra data parece, né, escreve e fala do mesmo jeito que data, mas a palavra data em inglês é date, com E. Data com A significa dados. Ok? Face-to-face communication, comunicação face a face. Used, usado. Instructional, instrucional. A partir dessas palavras, a gente pode ter a compreensão que o texto está falando sobre o quê? Sobre educação à distância, sobre como essa educação acontece, quais são as técnicas envolvidas, objetos envolvidos nesse tipo de educação. Então vejam que mesmo sem eu ter um conhecimento profundo da língua, eu consegui entender o sentido daquele parágrafo. Eu pude ter uma compreensão geral do que ele traz, do que ele diz. Os estudiosos falam que mais de 50% de um texto em língua inglesa é formado de palavras assim, parecidas com as palavras da nossa língua, porque tanto o português como o inglês, eles têm na sua raiz o latim. Então, muitas palavras que são derivadas do latim pertencem às duas línguas. Então, dá para a gente fazer essa conexão, dá para a gente ter esse entendimento. Então, é muito importante que nesse primeiro momento, ao se deparar com um texto em língua estrangeira, você tenha essa tranquilidade de saber que você vai encontrar muitas palavras que talvez você já conheça. Por exemplo, naquele parágrafo tinha a palavra teacher, que todos nós sabemos que é professor. Então, existem palavras que você já conhece em inglês, existem palavras que você acha parecida com o português e tudo isso vai te ajudar a ter essa compreensão geral, ok? Vamos continuar. Bem, um outro item muito importante é o conhecimento prévio. O nosso slide traz a seguinte definição do que é conhecimento prévio. Todo conhecimento, seja ele cultural, gramatical, lexical e semântico, e experiência de vida que o leitor dispõe para ajudá-lo na sua leitura. Isso é conhecimento prévio. O conhecimento prévio ele é importantíssimo. Muitas vezes a gente acha que o que eu entendo do assunto que está sendo tratado no texto não vai influenciar, mas faz toda a diferença. Se eu pego um texto que está falando sobre tecnologia
como foi o caso daquele que falava sobre educação à distância e envolvia também questões tecnológicas. Tudo que eu já li a respeito de educação à distância e tecnologia, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já vi, tudo que eu já pratiquei, experimentei a respeito, vai me ajudar a entender o texto em inglês. Então, o meu conhecimento de mundo, as minhas experiências têm muita importância e muito valor na hora que eu estou lendo um texto em língua estrangeira. E nós precisamos nos apropriar disso, ter consciência disso, para que ao estarmos lá, de repente, numa prova, num concurso, ou mesmo tendo que traduzir, compreender um artigo, um texto em língua inglesa, nós possamos perceber que o meu conhecimento técnico sobre aquele assunto vai me ajudar sim na compreensão, ok? Próximo slide fala sobre layout. Layout indica o tipo de material que temos para ler. Tudo que aparece, texto, quadro, fotografia, etc., vai nos ajudar. E o layout proporciona identificar o gênero textual. Como assim? O layout é o formato que o texto aparece. Você vai olhar o texto, parece o quê? Uma notícia de jornal? O título vem como se fosse uma manchete? Ele vem como uma poesia em estrofes? Ele tem muitos símbolos? Ele tem muitas datas? É um texto histórico? Ele traz gráficos? Então, tudo isso, o layout vai me ajudar a pensar sobre que tipo de texto eu tenho para poder compreendê-lo. Então, eu trouxe alguns modelos também desses diferentes tipos de textos que a gente pode encontrar. Vamos dar uma olhada. Bem, aqui nós temos antes mais um pouquinho uma definição sobre layout. Quando lemos um texto e nos deparamos com palavras e expressões novas ou desconhecidas, nossa primeira reação é o quê? Tentar descobrir o significado a partir do contexto em que elas se encontram. Para isso, utilizamos o quê? As pistas fornecidas pelo próprio texto. Além do quê? Das relações, né? E associações com elementos conhecidos que essas palavras suscitam. Isso, agora chegou onde eu queria mostrar para vocês. Vejam, quando eu me deparo com um texto, antes de eu começar a ler para saber qual é o sentido geral dele, eu posso me utilizar de todas as marcas tipográficas ou pistas, ou seja, tudo aquilo que não é palavra, que possa me indicar alguma coisa, já que eu não sou um profundo conhecedor da língua inglesa. Então vamos, por exemplo, a esse texto que nós temos aqui. De cara eu olho e entendo que é uma receita, porque eu tenho uma foto, uma figura de uma comida. Depois eu tenho aqui a palavra ingredients, que mesmo que eu não entenda, apesar de ser muito parecida com a palavra ingredientes em português, eu vou perceber que existem aqui medidas. Aqui também do outro lado tem nutrition info, então informações nutricionais e várias palavras parecidas com o português. E mais uma vez aqui, medidas que vão me ajudar a perceber números. E isso vai me indicar que eu estou falando aqui do que contém, quais as calorias, proteínas que esse texto contém. E aí eu percebo que é uma receita, porque depois nós temos aqui directions, que são as direções. Como é que eu vou preparar? Passo 1, passo 2, como preparar esse prato. Então, eu não precisei ter um conhecimento profundo de inglês para perceber que era uma receita, e isso com certeza vai me ajudar quando eu começar a ler a compreensão dele. Mais exemplos para vocês. Aqui nós temos um texto que de cara, sem ler nada, eu sei que ele é um texto relacionado à informática, um texto de internet. Eu tenho ícones, eu tenho símbolos aqui, né? Eu tenho uma linguagem que é própria da internet. Então eu vejo, eu olho para esse texto e já sei de onde ele foi retirado. Isso me ajuda a ter uma ideia sobre o que ele vai falar. Eu tenho um endereço aqui embaixo, né, de internet. Próximo exemplo, nós temos aqui dois textos. Um, só pelo desenho, eu já percebo que ele é um cartão postal. Eu tenho um nome de uma pessoa, um número, um endereço, uma caixa postal. Eu tenho uma forma de cumprimentar diferenciada, Dear Margarita, certo? Do outro lado, só de olhar eu percebo que o texto é uma poesia, porque ele é formado de estrofe, ele não tem aquela sequência como a gente costuma ver. Então a gente já olha e percebe que é um poema, uma poesia. Aqui nós temos um outro tipo de texto.
que traz informações técnicas. Nesse caso, se eu não conheço as palavras em inglês, mas eu conheço esse objeto, eu posso conseguir entender do que se trata. E ao perceber que é um texto técnico, que traz o nome de peças, eu vou saber que eu preciso de um dicionário, de um apoio nessa área técnica. Do outro lado, nós temos claramente um anúncio. Como é que eu sei que é um anúncio? Olha, tem um preço. Então, se tem um preço, é porque eu estou provavelmente falando de um produto ou serviço. Então, vejam que todas essas dicas que nós estamos dando para vocês vai contribuir muito para que todo o meu nervosismo, preocupação a me deparar com o texto em língua estrangeira, em especial a língua inglesa, possam ser diminuídos e eu possa ter uma compreensão geral do que o texto traz. Eu queria terminar mostrando para vocês o último texto que, de cara, a gente vê uma imagem que fala sobre... nos mostra a ideia de uma casa, uma figura que nos remete também a um planeta. Então, provavelmente está falando do planeta como a nossa casa. Plante uma árvore, plant a tree, use recycled paper, use papel reciclável, don't waste fuel, não gaste combustível, save water, para você economizar água, keep your engine well adjusted, mantenha o seu motor do carro bem ajustado, walk, caminhe, don't smoke, não fume, don't wear fur, não vista pele de animal. Sobre o que fala o texto, se eu associar principalmente a imagem, eu vou saber que são conselhos, dicas para que eu tenha o meu planeta como a minha casa, para que eu cuide do meu planeta como a minha casa. Então vejam, não é difícil. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês, que vocês possam estar revendo a aula, acionando os slides e as atividades que vão estar no ambiente virtual. Muito obrigada e espero vocês na próxima teleaula. Tchau!